Está a chegar ao fim, meus amigos, está a chegar ao fim e vamos ter campeão. Vai-se chamar Palmeiras, a menos que aconteça uma coisa que não vai acontecer. O que é que acontece para o Palmeiras não ser campeão? O Palmeiras no último jogo vai à casa do Cruzeiro, que já está safo, e o Atlético Mineiro, que tem menos 3 pontos, e também o Fluminense, mas o Fluminense então Flamengo. É que é mesmo... O Flamengo, desculpem. O Flamengo então é que é mesmo utópico, mas o Atlético Mineiro vai à casa do Bahia, que ainda está na luta, para tentar anular, além do Palmeiras ter que perder e o Atlético ter que ganhar, o Atlético tem que ganhar por pelo menos 7 golos, não é? É isso. Tem que tirar 8 gols de saldo, né? Tem que tirar 8 gols de saldo. Isso. Imaginando que o Palmeiras perde por 1, não é? Mas na verdade teria que fazer... por 1 teria que fazer 8. Obviamente impossível, né? Mas o Cruzeiro ainda briga por alguma coisa mas também muito fácil de ser alcançada, que é a Sul-Americana nesse momento, né? O Cruzeiro conseguiu escapar do rebaixamento, já se classificando automaticamente para a Sul-Americana. Lembrando que ali, nesse momento, só 2 clubes não vão para a Sul-Americana, porque o Fluminense e o São Paulo estão classificados para a Libertadores, então esse grupo da Sul-Americana aumenta e um empate garante o Cruzeiro lá. Mas se o Cruzeiro perder e o Santos ganhar... E a derrota também. A derrota também, o Santos precisa de vencer e torcer pelo tropeço do Cruzeiro. Não, mesmo aí não dá, porque... Dá no Brasil, o critério de desempate são vitórias. Aí é vitória também. Ok, estava a ver. Se o Cruzeiro perde, o que é factível, é o Palmeiras, o Santos vence, que é a parte mais difícil, o Santos vai para a Copa Sul-Americana. Mas é engraçado isso, para quem não entende, é como se fosse metade até o 14º, 15º colocado fossem para a Liga Europa, né, em Portugal. Conference League, vá agora. Mas sim, é isso. É impressionante. Bem, bem-vindos, meus amigos. Palma Gerotti, Eduardo Massa. Estamos aqui para o nosso penúltimo episódio. Ainda não há faixas encomendadas, mas já pode haver. Ainda assim, temos um alerta dado por um tal de Hendrick, a joia da coroa do Palmeiras, já assegurado pelo Real Madrid, que no final do jogo contra o Fluminense, que o Palmeiras ganhou e que passou a ser virtualmente campeão, disse isto sobre o que falta jogar. E é como eu falo, cara, torcida é assim, eles estão felizes, eles gritam que é campeão, mas a gente sabe como é o Campeonato Brasileiro, a gente sabe como é ponto corrida, a gente sabe como é o Galo, como é o Flamengo, e a gente não pode deixar nada de subir para a cabeça, 5 os pés no chão, porque para mim não tem nada ganho, para Deus tudo é possível, o Galo pode fazer 7-0, o Galo pode fazer 10-0 e a gente perdeu o título e para mim a gente só tem 5 os pés no chão, e se Deus quiser, treinar já amanhã para jogar contra o Cruzeiro e fazer uma boa partida e sacramentar a vitória lá. Muito bem. Hendrick não está de todo a fazer festa. Não vai acontecer. A maior vitória do Atlético sobre o Bahia na história foi 6-0 e obviamente uma vez na história, lá na década de 80, o Bahia tá brigando pra não cair. O Atlético inclusive falou que vai dar um incentivo financeiro pros jogadores vencerem a partida, mas não pensando no título. Pros jogadores do Bahia, né? Não, porque o Atlético quer ficar em segundo lugar. Cada posição do campeonato vale cerca de 5 milhões de reais no Brasil, mas 900 mil euros, alguma coisa assim. Então o Atlético quer ficar em segundo lugar, quer vencer o jogo, mas né, não tem como, né? Aqui duas questões. O Atlético ainda não está garantido na fase de grupos da Libertadores. Obviamente, só um desastre tira o Atlético. Precisa mas é mais ser fácil passado por Flamengo, Grêmio e Botafogo. Isso, mas é mais fácil o Atlético cair para quinto, que já é quase impossível, do que o Atlético ser campeão, tá? Nenhum dos dois vai acontecer. No caso do Bahia, a única forma do Galo enfiar 6, 7, 8 no Bahia é realmente se o Bahia entregar o jogo. E o Bahia não vai entregar porque o Bahia tá para ser rebaixado. Claro. Então o Bahia não vai jogar com sub-20, sub-17, que nem o Fluminense jogou contra o Palmeiras. Não vai acontecer. E mesmo assim, o Palmeiras jogou contra o time reserva do Fluminense com garotos até que mal tinham jogado como profissionais e ganhou de 1-0, precisando vencer para confirmar. Ou seja, ganhar de 8 é completamente realista. Ganhar de 8 é completamente realista, mas o Bahia, se o Atlético tivesse um retrospecto melhor contra esses clubes lá de baixo, porque no último podcast a gente já falou que o Atlético perdeu o campeonato porque perdeu desses times aí de baixo todos. Mas se o Atlético tivesse um retrospecto um pouquinho melhor,
Em 7, 8, obviamente não dá pra acreditar, mas é bom frisar que o Bahia conseguiu o feito de perder pro América, já rebaixado, E acho por que com 3-2. a mais depois Então, no assim, fim, né? esse Bahia perder de 4 não seria nem um pouco surpreendente. Claro. Obviamente, 6-7 aí já é outra história. Pois. Mas esse Bahia é muito fraco e tá indo pra segunda divisão com a torcida conformada, com o fato de ir independente. Porque a crítica era o Renato Paiva e depois chegou o Rogério Ceni e melhorou a situação. O Bahia é horrível. É uma temporada horrível e pra perder do América da forma que perdeu, a própria torcida já se conformou. Foi agora? Foi agora. No final de semana. Se eles tivessem ganho, olha como é que eles ficariam bem. Teriam né? passado o Incrível. Vasco, que também não consegue se ajudar. O Vasco, teriam passado o Vasco e o Santos, né? Ou seja, eles ficariam numa situação muito confortável. O Bahia só precisava vencer o América dessa reta final para ficar numa situação confortável, não salvo ainda, porque o Vasco e o Santos podem ganhar, claro, mas ficaria numa situação bem mais tranquila. E agora o Santos vai pegar o Fortaleza, que o bom do Santos é que o Fortaleza não joga por mais nada nesse campeonato. Já está classificado para a Sul-Americana. Não, vale também dinheiro, né? Vale também dinheiro. E pro Fortaleza faz falta, mas é isso. Ele pode passar ainda no Internacional e ganhar uma posição, ok. Mas é muito complicada a situação do Bahia. Poderia... Muito complicada. Muito complicado. E é o pior porque aí caem 3 técnicos portugueses, né? Não cai nenhum. Caem Eu estava a 3. ver e não cai nenhum. Caem Por acaso 3. é interessante. Portanto, Interessante. não acreditaram nos treinadores portugueses, puma, desceram de divisão. Coritiba, Goiás e Bahia. É o que dá. É o que dá não acreditar nos É projetos, verdade. não levar até mas mais veja tempo. só, todo mundo sabia isso, né? A gente falava aqui que iam Vocês cair ainda muitos. aqui diziam, na última vez diziam, se o Botafogo não tivesse despedido o Bruno Lage, tinha sido campeão. Foram vocês que disseram. Foi o Eu Paulo disse, que eu disse. disse, eu acho disse. que não. Eu acho que o Botafogo ia se afundar ainda mais. Não. Ainda mais? É impossível. Ainda mais, Não, Agora, Não ganham lá 10 jogos. É impossível. eu acho que com o Bruno Lage era possível. Não só pelo Bruno Lage, eu já falei aqui como técnico em campo, tática, como o Bruno Lage, como a mentalidade que ele chegou. Foi ele que trouxe. Mas era E outra impossível coisa, ser pior. ele perdeu o grupo e o grupo se perdeu, porque a culpa não é obviamente só do Bruno Lage. Mas o grupo se perdeu. já né? mudaste Não, um bocadinho. lógico, não, Então, é mas lógico. aqui, mas um ponto importante sobre esse debate, não vamos retomar esse debate, que ele já foi muito longo na passado, semana passada. exato. Mas só um ponto legal sobre isso é que depois do empate com o Cruzeiro, o Diego Costa, o Wolverhampton, Chelsea, campeão brasileiro com o Atlético Madrid, esse mesmo, da seleção espanhola. Depois do jogo, ele deu uma entrevista muito dura em que ele foi bastante elogiado, até pela própria torcida do Botafogo, sobre essa situação toda. Ele chamou a responsabilidade para os jogadores, falou que teve um clima dentro do clube de muito oba-oba ou de festa, Ok. e disse que... Deixou claro Os que... jogadores são os principais culpados. será Sim, isso? e ele fez uma avaliação interna dos jogadores, que ele achou que aquilo foi lidado de uma forma ruim pelo grupo de atletas. E lembrando, Diego Costa é quem foi preterido, ou quem foi escolhido pelo Bruno Lage para substituir o Tiquinho e culminou em tudo isso. Obviamente, o Diego Costa é um dos que, se tinha alguém ali a favor do Bruno Lage naquele elenco do Botafogo, possivelmente era o Diego Costa, até por essa entrevista que ele deu. Só que temos que lembrar que ele não deu resposta, né? Não deu Se ele resposta. tivesse dado a resposta pro Bruno Lage, o Bruno Lage não tinha caído, né? Então, agora uma avaliação mais Ele séria... treinou com ele no Wolverhampton, não? Por acaso já não me lembro se eles coincidiram lá. Boa questão. por acaso eu não sei. tenho Eu certeza. acho que não, mas não sei. Já que estamos falando aqui do Bahia, Goiás, Curitiba, 3 técnicos rebaixados portugueses, né? Nenhum português. Desses, eu acho que o único que teve culpa mesmo nesse rebaixamento foi o Renato Paiva. Eu acho que os outros... O Goiás fez um bom campeonato dentro das limitações, é disparado. O Goiás é impensável dizer que... Nem a torcida acha que o Armando Paiva tem. Que o Evangelista. Armando Evangelista. Tem. Exato. É isso, Não foi, e ele... não foi um mau trabalho, o Goiás era bem E ele saiu e eles não preparado, fizeram mais nada, Não, e o Goiás jogou bem. O Goiás fez É. bons jogos de forma geral, não passou vergonha em jogo nenhum. foi foi um- E valente. era um candidato, não é? Era um candidato. Mas era claríssimo. Ele quase escapou até, poderia ter escapado, só que o Bahia, o Vasco, o Santos começaram a melhorar muito, o Cruzeiro. E pioraram depois da saída dele, tá? Pioraram depois da... É isso que eu tava a dizer. Exato, eu avalia até positivamente. No Curitiba, obviamente, tem ali uma certa
culpa pela forma como montou o Curitiba pro brasileiro, mas eu acho que é muito pequeno, até maior porque culpa é praticamente da diretoria, né? E quem teve o pior desempenho foi o Zago, né? Ah, sim. Mas o Zago também já entrou ali num clube muito confuso, não colocaria culpa em ninguém ali, não. Já que estás a avaliar os treinadores Isso fica para a semana. É isso. Né? Para a semana, já convidamos é o último episódio desta segunda temporada. É também o último episódio neste formato. Nós estamos a repensar o formato. Provavelmente também é o último episódio em que eu vou estar a apresentar. Vamos mudar isto, mas o conceito vai ficar ainda melhor, na minha opinião. E para a semana, então, no último, fazemos como fizemos no ano passado. Vamos dar uma nota a cada um dos treinadores portugueses que estiveram esta temporada no Brasil, no Brasileirão. E já que falamos do Endrick, né? Que craque. O Palmeiras só vai ser campeão porque esse garoto deu aquele salto. Vai ser. Aquele salto de qualidade que as pessoas já começavam a desconfiar que ele não ia dar no profissional nesse momento, pelo menos. Ainda bem que tu falas disso, porque isso entronca na minha grande questão e que está no título deste podcast. E agora, Abel? Porque o Abel espremeu isto ao máximo. Ele não tinha equipa, não é? Vocês falaram sobre isso várias vezes. Ele, entre aspas, ele tinha uma equipa bem mais fraca, mais fraca do que nos anos anteriores. Era o plantel mais fraco do Abel no Palmeiras. Sim, sem dúvida. O Endrick apareceu, se calhar até a lógica seria ele ter aparecido um bocadinho mais cedo. No início não apareceu. Foi uma das poucas uma das poucas críticas que ele teve ao longo da temporada foi essa. Mas se calhar ele soube o timing certo para experimentar. Sendo campeão, ele soube o timing certo de qualquer coisa. Sim, mas isto, quando se ganha nem tudo está bem e quando se perde nem tudo está bem. Exatamente isso. Eu acho que um pouco sim, um pouco não. Eu acho que ele demorou sim para perceber não só a subida do Endrick de produção, como também a queda de jogadores importantes, como o Rony, que foi muito importante para ele e, obviamente, por ter sido importante para ele, tem ali um fator emocional. Eu não vou simplesmente barrar um jogador que me deu tanto. Então, o técnico tem que fazer isso para não perder o grupo. Então, eu não estou lá dentro para saber exatamente como está acontecendo, mas sim, ele demorou, ele reconheceu que demorou. Ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas são muito apressadas quando se tratam de jovens promessas, né? Sim. A gente tem que lembrar que o Endrick, por mais fenômeno que seja, ele tem 17 anos. E quando ele começou, ele não começou chamando muita atenção, mas também ele tinha 16 anos quando ele começou, né? Exato. Mas não chamou muita atenção naquele momento, deu aquela blindada. Nós acompanhamos muito o futebol de base no Brasil, todos sabíamos que o Endrick era um fenômeno na base, mas todos tinham também essa dúvida, porque ele funcionava muito bem por causa da sua força física. Como profissional, essa força física já não é um diferencial tão grande. Ele vai jogar contra grandes jogadores, todos também muito bem fisicamente. Ele tem 17 anos, e pode então até jogadores ser uma mais força fortes, pode às vezes até mais ser rápido. No futuro, né? Mas com 17 anos é difícil a sua força física prevalecer contra alguém de 30, de 29, sei lá. Exato. E ele sentiu. Não é dizer que ele não sentiu e que o Abel não tinha razão. Não, ele sentiu. Essa transição é sempre difícil para um garoto de 17 anos, reforçando. O bom é que o Endrick realmente deu... Hoje você vê os jogos do Palmeiras e você já viu o Endrick fazendo, obviamente guardadas as proporções, parece que sobra contra os profissionais. Né? Você vê o jogo desse fim de semana contra o Fluminense, se não tivesse o Endrick, talvez o Palmeiras não tivesse vencido as reservas do Fluminense. Porque o Endrick que causa o caos na defesa do Fluminense, todo contra-ataque. Fez uma jogadaça num gol anulado. Né? Exato. Então ele causa ali o caos na defesa, que era a reserva do Fluminense. Ele simplesmente deita ali, ele deita fisicamente e com qualidade, claro, visão de jogo e tudo, mas o que mais impressiona é essa força física, né? Essas arrancadas que ele dá com a bola, sempre tendo controle. Acho que é um jogador que, se bobear daqui a 1-2 anos, não me surpreenderia ele ser titular do Real Madrid com 19, 20 anos, se continuar nessa evolução, né? Que eu acho que agora é o natural, que a parte mais difícil para mim era dar realmente esse primeiro passo. Claro. Né? E o Abel? Então, eu vou-vos contar, obviamente não dizendo por onde, mas garantiram-me que está fechado. Para o Al Sadd. Ao Qatar. Não sei valores, mas sei que está fechado.
E pelo que eu percebi também, o que se diz no Brasil é que o próprio clube já está a aceitar que isso vai acontecer. Sim, sobre isso a gente tem dois aspectos. Eu vou tocar no primeiro, que é a escolha. Eu, assim, tenho nada a ver com a escolha do Abel, mas sendo um profissional que respeita e admira extremamente o trabalho dele, eu acho que não tem escolha mais infeliz. Muito sinceramente. Eu não consigo entender. As notícias falam, né, de ser o técnico mais bem pago do mundo, tudo bem. Não tô na posição de julgar ninguém por essa questão financeira. Talvez se eu estivesse no lugar dele, fizesse a mesma coisa. Não tô julgando por isso, mas falando de escolha profissional mesmo. Pô, o Abel sai como o maior treinador estrangeiro da história do futebol brasileiro. E se calhar do futebol sul-americano. Exatamente, possivelmente do futebol sul-americano. O maior treinador da história do Palmeiras, bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores. Assim, é um trabalho assim, fenomenal, irremediável. Não tem um ponto que você pode falar contra o Abel. Ele sai como uma figura histórica, gigantesca do Palmeiras. Aí você vai parar no Catar? Tipo, o que ele vai conseguir fazer no Catar para ele sair de lá, para ele alcançar o que ele almeja? Porque eu acho que o Abel merece e ele tem capacidade de chegar. Vamos falar que ele não pode chegar numa liga top, que não sei quem, não pode jogar no clube. Beleza, mas que ele chegasse num Olympique de Marseille, num Valência, num Sevilha. Ou que esperasse por um Benfica ou um Porto, ou que chegasse no Benfica ou Porto, fizesse ali 2 épocas e pulasse para um Chelsea. Pelo amor de Deus, não tem como. O que ele vai fazer no Alçade que vai alçar ele a qualquer outro lugar? Abel, sinceramente, nós já criticamos você aqui várias vezes pela arrogância, né? É uma crítica que eu acho que é fundamentada, inclusive. Agora esse é o momento em que você deveria ter um pouquinho mais de arrogância e dizer assim, não, eu sou bom demais para isso. Porque eu acho que, obviamente, o dinheiro você vai ganhar lá, mas todo mundo sabe que você ganha milhões aí no próprio Palmeiras. Não vai faltar. Não valia mais, se calhar valia mais estar em casa. Exato. Exposição no Catar, não é a Arábia Saudita, é no Catar, ou seja, ainda menor. Eu já criticaria se ele fosse treinar os craques que estão indo para a Arábia Saudita, o Benzema, o Cristiano Ronaldo. No Catar, apesar de um investimento alto também, vai ser ainda pior isso. É um campeonato muito fraco. Eu acho que, apesar das críticas, cabia mais. Mais. Eu acho que valia mais estar em casa. Por exemplo, dou o exemplo. Zidane. O Zidane garantidamente deve ter tido propostas destas. Parecidas. Seleções, clubes, não é? Arábia, por aí fora. E está tranquilo. É assim, o Zidane deve ter um património brutal. O Abel não terá tanto património, mas acho que não vai passar dificuldades se tiver meio ano, um ano em casa. Não. Eu diria que se ele passar as próximas 3 gerações em casa, as 3 gerações não vão possivelmente, ter. Mas... porque ele não ganha pouco no Palmeiras. O Palmeiras paga bem a ele. Claro. Então, ele é estrela. Ele ganhava bem. Certamente ganha mais no Palmeiras do que possivelmente ganharia dos 3 grandes aqui de Portugal. Acho difícil que qualquer um daqui... Quanto é que ele ganhava lá? No Palmeiras, mais de 1 milhão de reais. Acho que bem mais. Que é mês? Mês. Mais que 200 mil euros por mês. Okay. Com certeza. Não, mais. aqui... Eu não sei o salário dele também. Não, acho que nem os 3 devem pagar mais é o isso, suficiente. Eu acho que ele ganha bem mais do que isso. E dito isso, já procurar. Há 2 coisas aqui que são que obviamente o Abel tem que pensar. Eu acho que ele pensa mais ou menos como o Mourinho pensa, embora o Mourinho talvez esteja repensando isso nessa fase da carreira, que é aquela questão do ciclo, o ciclo dos 3 anos, né? Ele completou aquele ciclo de 3 anos num clube, é um ciclo que causa um certo desgaste, né? E ele pode pensar assim, olha, eu fecho esse ciclo aqui agora ou me acomodo aqui, né? Não sei, eu acho que ele ainda tem muita lenha para queimar se ficar no Palmeiras. A outra coisa tem um salário... As propostas... Salário anual de 6,7 milhões de euros, então ganha mais do que aqui em Portugal. Eu sabia que ele ganhava mais. Ou seja, uns 3 milhões de reais por mês, mais ou menos. Esse ciclo pode ter se fechado para ele e ele pode avaliar as opções e não ter opções. Essa é uma questão, e ele tem que pensar assim, que opções eu tenho? O Brasil é muito ingrato nisso. Por quê? Porque os técnicos na Argentina têm mercado, por exemplo, na Espanha, ou em outros lugares até da Europa.
No Brasil, as pessoas não olham muito para os técnicos, mesmo que ele faça um trabalho como o que o Abel está fazendo. Então, talvez seja isso que esteja acontecendo para o Abel. Ele olha para as opções que estão surgindo para ele no mercado e fale assim, poxa, esse mercado não está se abrindo para mim agora. A opção que me apareceu foi o Catar e eu preferi ir para o Catar. Mas assim... É justo também. É uma questão que nós não sabemos esses detalhes, né? Mas essa injustiça essa injustiça do mercado com o Abel aconteceu com o próprio Galhardo, né? Que é também outro gigantesco absurdo que é inconcebível que ninguém na Europa tenha buscado ele para um clube maior. Tem que ter ido parar no Al-Ittihad. Mas eu só, assim, não tenho informação nenhuma sobre isso, mas é um sentimento que eu tive dessa eventual escolha do Abel. Pro Catar, o que eu sinto nesse momento não tem como assumir Porto, Sporting ou Benfica, mas fala-se muito do Rubem Amorim eventualmente no Manchester United. Roger Schmidt não está tão bem no Benfica no momento. O Porto vai ter eleições e Sérgio Conceição é o treinador do presidente atual. Me parece que talvez, assim, uma opinião apenas, que talvez seja aquele movimento, vou lá pro Catar, ganho aqui o meu dinheiro e fico aqui aguardando com alguma cláusula que eu posso sair para algum desses clubes. Algum vai cair. Eu acho difícil no Catar aceitarem isso. Mas sabes que o Leonardo Jardim, por exemplo, vocês saberão, não é? Foi treinador do Mónaco, ele também foi, e na altura falava-se muito disso, que era à espera que o telefone tocasse. E nunca tocou. Eu acho que não, exato. Eu acho que se for essa escolha, é uma escolha errada. Então, Abel, cuidado, né? Se for pelo dinheiro, vai numa boa. Falta de opções, vai numa boa. Sim, se for pensando nisso, eu acho que vai demorar. Com uma cláusula que pode ser a qualquer altura. Aí, pode demorar para aparecerem novas oportunidades. Essa é a impressão. Agora, pensando aqui, a gente está pensando no Abel fora do Palmeiras. O Abel dentro do Palmeiras. É que o Abel tem contrato. Tem contrato mais um ano. Essa é uma questão importante. Abel dentro do Palmeiras. Como é que seria o futuro do Abel? Seria um futuro promissor mais do que desse ano que ele vai conquistar o título, porque o Botafogo entregou o título para ele, não foi porque ele conquistou o título, tá? Então vamos deixar claro que ele fez um trabalho estável, mas também não foi um trabalho lindo esse ano, não. Foi o ano mais atribulado dele, o ano que ele fez mais que o Palmeiras, porque eu também não sei aonde vai a responsabilidade dele, né? Perder jogadores importantes, montar um elenco limitado em termos de opções, não em termos do 11 inicial, tá? Ele ainda continua sendo top 3 ali do Brasil, top 2 na verdade. Então o que faltava para o Palmeiras era opções, né? Opções para alguns setores, né? Ele tem uma base que vem, mas é uma base tão forte, eu acho que eu nunca não lembro de ter visto um clube no Brasil ter tantos jogadores bons surgindo ao mesmo tempo, né? E olha que tem o Santos. O Santos talvez tenha jogadores melhores surgindo, mas 2. E essa geração tem uma pancada de jogadores do Palmeiras de nível muito bom, assim. E alguns que já têm jogado, como o Endrick e como o Luiz Guilherme. John. Exato, são jogadores que têm jogado e que são bons. São jogadores que a gente acompanha na base e sabe que eles têm potencial. Óbvio que nem todos. Mas alguns podem ser o Verón, né? Sim. A questão é que também muitos dos jogadores, estes jovens jogadores, precisam do seu tempo e precisam ser trabalhados e precisam de errar. E não é tão fácil para um treinador fazer isso ou pegarem jogadores já consolidados, como o Abel tinha nos primeiros anos, não é? Sim. E em termos de ambição, ok, ele até pode potenciar esses jogadores, mas se ele não continuar a ganhar, vai sempre ser visto como um fracasso, não é? Não, mas ele não vai usar só esses jogadores. Aí que tá, ele tem experiência, ele tem o Dudu, ele tem o Rony, ele tem o Rafael Veiga, mas que até pode sair, não lhe tem mostram Marcos que Rocha, ele pode ir buscar tem mais. Ele pode ir buscar mais ou não? Ele pode continuar mantendo essa base que, vamos lá, vai acabar sendo campeão brasileira. E ainda esses jogadores já estão mais experientes, alguns já ganharam experiência como profissional esse ano e vão estar mais maduros, vão ter uma pré-temporada ano que vem como profissional num outro patamar e vão ajudar muito, fora o investimento, que o Palmeiras é um clube rico. Então eles vão investir em 1, 2, 3 setores, como já começaram a investir, contratar um avião, né? Depois inventa de trazer um Boeing novo aí uma frota, né? Não traz ninguém. Então, eu acho que o futuro pro Palmeiras, o ano que vem, tem tudo para ser melhor que esse ano pro Palmeiras. E de futuro do Palmeiras, só porque eu falei que tinha 2 aspectos do Abel, né? Um era dessa escolha do Alçade, o outro era, eventualmente, da substituição dele no
no Palmeiras. E falava-se surgiu essa especulação, né, no Brasil, que eventualmente seria Pedro Caixinha, mas o Caixinha tá com moral lá no Brasil e o Bragantino não quer desfazer dele, não. E vai continuar. Vamos ouvir o Diego Serri, é o nosso último tema, é o diretor desportivo do Bragantino, e falou sobre o Pedro Caixinha e a sua continuidade. E falando da questão do Caixinha, o Caixinha já tem contrato conosco até 2024, mas nós estamos satisfeitos com o trabalho dele e ele está satisfeito também com o clube. A gente vem conversando muito, eu e o Caixinha, e a gente está tratando também já de uma extensão para ele para 2025 também, embora ele já tenha contrato para o ano que vem. Então a gente tem aproveitado e feito esse balanço também do trabalho, o que a gente tem ainda que focar um pouco mais para o ano que vem, quais são as lacunas, o que a gente fez de bom esse ano. É uma avaliação constante, que ela não é só feita no final do ano. Muito bem, então, Pedro Caixinha vai continuar e o Bragantino está muito contente com o treinador. Será que o treinador está muito contente com o Bragantino? Sim, ele já deixou claro isso, é um projeto que ele gosta, né? Ele foi pro Brasil, ele deixou claro já que ele foi pro Brasil, que muita gente fala, vou pro Brasil porque é um local de muitos jovens florescem, muita qualidade. Não, ele falou que foi pro Brasil por causa do projeto do Red Bull Bragantino, que não era nenhuma atração especial pelo Brasil, era uma atração especial pelo projeto, e acho que ele se encaixa muito bem nisso, e frustra essa eventual investida do Palmeiras, nada confirmado, mas foi o que se falou do Brasil, mas também já tinham tido outros interesses anteriores, né? O Corinthians, antes de contratar o Mano Menezes, tinha se falado no Caixinha, e eu tenho certeza que ele tá no radar aí de todos os clubes que estão ali de topo de cima da tabela com qualquer tipo de instabilidade. Como a gente vai dar a nota depois, né, na próxima semana, mas o Caixinha certamente merece uma das maiores, porque surpreendeu muito o Bragantino. A gente falou de como o projeto estava estranho, de que não investiu tanto em jovens, aí contratou alguns veteranos, levou o Sacha, por exemplo, do Atlético Mineiro, chega lá, o Sacha rende bem pra caramba e o time vai bem, chegou a disputar o título em algum momento, mas o Caixinha sempre com o pé no chão, falou que não era o objetivo, e não era mesmo, pode falar que teve uma queda na reta final, mas por o que estava projetado, tá excelente, ótimo, né? Claro. Tá ótimo. O Caixinha, assim como o projeto do Red Bull, que parecia estar num momento chave e que na nossa avaliação, principalmente na minha, estava um pouco perdido, sem saber muito para onde ir, o Caixinha é um treinador que evoluiu com esse projeto. Ele fez o projeto evoluir e evoluiu com esse projeto. Você vê um Caixinha mais maduro, um time mais maduro, e talvez essa nossa avaliação não tenha percebido essa evolução. Como que talvez eles estivessem olhando para o projeto e dizendo, não adianta a gente contratar um monte de jogador com potencial se a gente não botar esse grupo para se conhecer, com estabilidade, com algumas peças experientes para conseguir fazer com que esses garotos floresçam, né, cresçam. Sim. Então, parecia ter menos talento, até pela saída do Arthur, principal jogador, e no fim, talvez tenha perdido um pouquinho em talento e ganhado muito mais em estabilidade e equilíbrio, né? E eu acho que o Caixinha, você vê ele falando, e é isso, parece um sujeito equilibrado. Muito tranquilo, muito tranquilo. É um cara que está crescendo, e eu acho que pode ser um treinador que também vai lidar com outros grandes projetos no futuro. A minha dúvida é, se sai o Abel e convida um Caixinha, é muito difícil dizer não, né? Porque o Palmeiras também tem um projeto, tem mais dinheiro, mais tradição, mais torcida, mais visibilidade, não há nada que o Red Bull tenha além. A única coisa que o Red Bull pode oferecer ao Bragantino sem pressão. oferecer é a falta de pressão e continuidade, que o Palmeiras sabe que 3, 4 derrotas mesmo pro Abel esse ano foi criticado, imagina. Vai ser um fardo muito grande e substituir o Abel. Eu concordo, eu acho que seria uma loucura completa para qualquer treinador hoje recusar o Palmeiras, porque vai estar assumindo um clube com que vai te dar todas as condições de ganhar. Mas pelo discurso do Caixinha eu não ficaria surpreso, não. Eu vi algumas entrevistas dele e ele deixou bem claro assim, que ele não é muito adepto, ele não gosta muito de caos, de projetos onde de areias movediças, de onde ele não sabe muito bem para onde se mover. E eu acho que ele gosta bastante de onde ele está. Muito bem, eu também gosto de onde estou.
Vocês também, não é? Feliz. Marcamos encontro para a próxima semana para fazermos o balanço da temporada, para o último episódio da segunda temporada. Voltem também connosco. Um abraço. Até lá.